Então, vou começar, tá? Vou fazer a prece. Tá. Amado Mestre Jesus, amigos amorosos da espiritualidade que sempre nos acompanham nesse estudo, rogamos a todos que ampliem nossos horizontes, que possamos assimilar tudo aquilo que estudaremos hoje, Pai. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos receber a Tua mensagem direto ao nosso coração e que possamos, Senhor, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Sabemos, Pai, que não estamos aqui de passagem ou de lazer. Muito erramos em vidas anteriores e precisamos corrigir nossos atos falhos. Agradecemos a misericórdia divina por estar nos presenteando com essa existência. Pedindo, Senhor, que se cairmos novamente, nos ajude a levantar. Senhor, abençoa cada um dos que aqui estão. Abençoa também, Pai, os nossos amigos que não puderam estar aqui conosco. Ilumina, Pai, todos os desencarnados que sempre estão aqui para participar do estudo do Teu Evangelho. Que eles possam também assimilar o conteúdo que se tornem mais amorosos e caridosos, assim como nós também, Pai. Senhor, fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, desculpa aí, hoje eu estou emocionada. Isso é bom. Tem que ficar. Hoje a emoção tá... Depois que eu perdi aí o pai da minha amiga, aí eu fiquei... Emoção, isso é bom. Então vamos lá, gente. Estamos no resumo do capítulo 26, né? Sim. Hoje eu resumo. Dar de graça o que recebemos de graça, certo? Certo. Em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus aos apóstolos, né? Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, realizando tudo isso gratuitamente, porque receberam gratuitamente a possibilidade da execução dessas atividades. Ora, a mediunidade, ela é, por consequência, então, a luz do bem, e a luz é providencial. Logo, a mediunidade, ela é relevante, já que a luz se expressa divinamente de todas as maneiras, de distintas maneiras.
No alto das torres, ela mostra a rota para os navegantes. Nos postes da via pública, é benefício para todos. No recinto doméstico, é de uso particular. Nos sinais de trânsito, a luz previne desastres. Nos educandários, garante a instrução. Nas enfermarias, o socorro aos doentes. E nas lanternas simples, ajuda o viajor humilde, distante do lar. Nas câmaras do subsolo, alenta o operário suarento. Então, todo núcleo de luz possui uma utilidade específica e nenhum é ineficiente ou desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco à deriva é tão indispensável quanto um lustre aristocrático numa escola. E a candeia frágil que aponta as letras de um livro em uma casa esquecida é irmã, essa candeia, de todos os candelabros de um salão cultural. Ora, e no que tange à luz, por consequência à mediunidade, o espetáculo é acessório. O que vale é o proveito. Na mediunidade, o fenômeno, então, é complemento. O que vale é o serviço executado. Em qualquer tarefa, deixemos que a mediunidade brilhe em nossas mãos, pois que entre a lâmpada, que poderia brilhar, mas que se encontra apagada, não há diferença entre as forças das trevas. Ora, dar de graça o que de graça se recebe é a recomendação de Jesus, que prescreve que ninguém deve cobrar por aquilo que nada custou. Gratuitamente receberam e nós recebemos a faculdade de curar doentes, de expulsar espíritos maus para aliviar e ajudar. Ora, não se pode fazer dessa atividade um comércio, uma especulação. Certo? Jesus disse aos discípulos, na frente de todo mundo, tende cuidado com os escribas, que são exibidos com longas túnicas e gostam de ser saudados nas praças públicas e ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e nos banquetes, e, com preces longas, devoram as casas das viúvas. Eles receberão condenação mais rigorosa. E, hoje em dia, as letras do mundo também estão cheias de escribas que se exibem. São intelectuais ambiciosos, escritores excêntricos que, a pretexto de novidades, envenenam as almas com concepções doentias, com excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir dos que matam a vida simples. Porque o tóxico intelectual costuma arruinar muitas vidas. Existem livros? Não. Existem livros que têm a função útil de manter as almas de caráter sólido nos ideais mais nobres da vida. Quer dizer, a pessoa já tem uma nobreza, mas ela ainda assim necessita de livros para mantê-la nos ideais mais nobres da vida. Só que também há um grande mercado de ideias e artigos deteriorados que pedem uma higiene mental. Não podemos alimentar o corpo com substâncias apodrecidas, também não podemos nutrir a alma com ideias inferiores de desrespeito, irreligião, desordem e indisciplina. Observemos os modelos de decadência intelectual e reflitamos sobre a paz que desejamos intimamente. Essa reflexão sobre os modelos de decadência intelectual e sobre a paz que queremos constituirá um forte auxílio em favor da extinção dos desvios da inteligência. Jesus não cobrava pelas preces. Ora, não nos assemelhemos aos escribas que devoravam as casas das viúvas.
A prece, ela é uma caridade, ela é um impulso do coração. Cobrar a prece dirigida a Deus é ser um intermediário assalariado. Assim, dessa forma, se isso fosse verdadeiro, a prece ia passar a ser uma fórmula cujo preço seria proporcional ao tempo em que fosse proferida. Ora, de duas uma, ou Deus mede ou não mede as preces pelo número de palavras. Né? Se são necessárias em grande número as palavras numa prece, por que dizê-las poucas, principalmente para os que não podem pagar? Ora, seria falta de caridade. Se uma só palavra ou bem poucas são suficientes, o excesso todo é inútil. E qual a razão, então, de cobrar? Seria corrupção, prevaricação. O fato é que Deus não vende os benefícios, por consequência, quem vai cobrar o benefício divino em seu lugar, sem ser o distribuidor e nem poder garantir o resultado das benesses divinas? O ato de clemência divina, de bondade, de justiça, não está subordinado a uma soma em dinheiro. Deus é a perfeição absoluta e não delega a pessoas imperfeitas o direito de estabelecer preço à sua justiça. A justiça dele é como o sol, existe para todos, independentemente de qualquer condição. Há outro inconveniente no pagamento das preces, é que aquele que paga se julga dispensado de orar, já que se considera quite com o pagamento realizado. Porém, os espíritos que são mandatários de Deus são tocados pelo fervor do pensamento. Ora, qual é o fervor do que compra preces? E se aquele que a recebeu para orar delega, e há, então, por consequência, uma delegação sucessivamente repassada, a prece viraria, então, o quê? Uma moeda corrente? Lembrando que Jesus entrou no templo de Jerusalém, começou por aí, a expulsar cobradores e vendedores. Depois ele derrubou a mesa dos cambistas e o banco dos vendedores de pombo e impediu o transporte de utensílios dentro do templo. Dizendo, ao mesmo tempo que ele agia, ele dizia: não está escrito que esta casa é uma casa de oração para todas as nações? Mas fizeste delas um covil de ladrões. E os principais sacerdotes buscavam, por isso, prendê-lo, pois tinham medo de Jesus. Mas o povo, pelo contrário, estava maravilhado com a sua doutrina. Ora, com a expulsão, né, dos vendedores do templo, Jesus condenou o tráfico de coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende bênçãos, Deus não vende perdão. Deus não vende a entrada no reino dos céus. Logo, o homem não tem direito de cobrá-los. Os médiuns atuais. Ora, os médiuns atuais são semelhantes aos apóstolos do tempo antigo e também receberam a mediunidade gratuitamente para serem intérprete dos espíritos, os quais têm a finalidade de instruir os homens para mostrá-los o caminho do bem, conduzi-los à fé verdadeira e não para vender palavras que não lhes pertencem. Deus quer que as luzes cheguem para todos e que não haja no mundo deserdados. Por isso, a mediunidade não é privilégio e ela está em toda parte. Cobrar por ela seria desviá-la do seu objetivo providencial, que é a instrução dos homens para conduzi-los a Deus. Os espíritos bons, os bons, sentem repulsa por tudo que é de interesse egoísta e bem pouca coisa é necessária para que eles se afastem. Logo, eles não estão à disposição do primeiro que apareça e os convoque a preço por cada sessão. É, por consequência, uma profanação evocá-los, os espíritos superiores, por dinheiro, como seria uma profanação
evocar os nossos entes queridos desencarnados também por dinheiro. Porém, por dinheiro, existe manifestação. Porém, de que nível de espíritos? Dos levianos, dos mentirosos, dos brincalhões e de toda a malta de espíritos inferiores, pouco escrupulosos, que respondem a tudo sem se preocupar com a verdade. Quem deseje, por consequência, comunicações sérias, deve pedi-las com seriedade e também deve perceber, saber qual é a natureza da simpatia do médium com os espíritos, qual é a afinidade do médium com os espíritos. Ora, para conquistar a benevolência dos bons espíritos, primeira coisa, a pessoa tem que ser humilde, devotada, abnegada e destituída de interesses morais e de interesses materiais. Ao lado, portanto, de toda essa questão moral, existe ainda uma outra, relativa à natureza da faculdade e a qual pode opor um obstáculo material ao exercício da mediunidade. É que essa faculdade, a mediunidade, ela é móvel, ela é fugidia, ela é variável e ninguém pode contar com a perenidade da mediunidade. Para um explorador, portanto, a mediunidade seria uma fonte absolutamente incerta de receitas que pode faltar quanto mais dela se necessite, no momento em que mais se necessite dela. A mediunidade, portanto, ela é diferente de um talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho. Ela não é um talento, ela não é uma arte, logo não pode ser uma profissão. Ela não existe, a mediunidade, sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, os espíritos, já não há mediunidade. O exercício, portanto, se anula, apesar da manutenção da aptidão. Ora, não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de um fenômeno espírita em um específico momento. Não se pode, portanto, explorar o concurso dos espíritos a preço de moeda. Foi esse tráfico abusivo explorado pelo charlatanismo, explorado pelos ignorantes, quer dizer, os ignorantes iam buscar pela credulidade do povo e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. Porém, o espiritismo atual, compreendendo a seriedade da questão e mostrando o descrédito da exploração, elevou a mediunidade assim à categoria de missão. Ora, então Moisés proibia o tráfico da mediunidade. Ora, o tráfico da mediunidade também o espiritismo não recomenda. Mas a parte sublime, porque tem por finalidade elevar o mundo, por elevar o homem nas categorias da categoria de regeneração, ela passa nesse bom sentido e sério sentido ser uma missão. Ela é, então, a mediunidade uma coisa santa e deve ser praticada santamente e religiosamente. E dentre elas, a mediunidade de cura requer um caráter absoluto de religiosidade, porque o médium curador transmite o espírito salutar dos espíritos superiores. Não pode vendê-los, como Jesus e os apóstolos não vendiam os seus tratamentos de cura. Que não tem do que viver, e procure recurso em qualquer lugar, menos na mediunidade. Se não tem muito tempo, que consagre à mediunidade o tempo que possa dispor, e os espíritos levarão em conta o seu devotamento, o seu sacrifício, e se afastarão dos que querem fazer deles, dos espíritos, um trampolim para subir
cara subir em qualquer lugar, né? Subir na vida. Beleza, gente? Então, vamos lá. Um exemplo de que a mediunidade não deve ser cobrada está no livro Os Mensageiros, e o caso chama O Desastre de Acelino, que fez da mediunidade uma fonte de renda e, por consequência, programou um futuro extremamente doloroso para si ao desencarnar, permanecendo 11 anos no umbral, né? Lembra as características do umbral que André Luiz descreve no capítulo Nosso Lar? Né? Ele não conseguia dormir, não tinha o que comer, comia folha, bebia água do chão, lembram disso? Mas isso era coisa simples. O problema eram os monstros que o acordavam. E ele, super raivoso, qual era a solução? Tentava esmurrar o ar. E os espíritos riam dele. E às vezes era necessário fugir de uma manada de seres animalescos. Lembram disso? E o Acelino ficou 11 anos no umbral. Ele saiu do Nosso Lar no final do século XIX, 1890, por aí. Saiu com equilíbrio mental, com saúde, para o exercício da mediunidade de vidência, audiência e psicografia. Mas ele não cumpriu o planejado, né? Transformou a mediunidade numa fonte de renda e, por consequência, foi, de pouco em pouco, afastando-se das mensagens superiores, da confraternização e do serviço evangélico. E, então, ele ficou encarcerado desde a Terra pelos espíritos inferiores e a mediunidade dele era de palpites materiais e avisos de baixo nível. Agora ele está lá na colônia Nosso Lar, depois de ter passado 11 anos no umbral. Ora, mas ele próprio acredita-se indesculpável, sem direito ao perdão, já que, além de tudo, durante o prazo em que esteve encarnado, não lhe faltou esclarecimento e não lhe faltou assistência espiritual. E ainda assim ele falhou. Então ele se crê indesculpável, imperdoável. E no capítulo 27 do livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo que chama Mediunidade Transviada. Tem uma reunião mediúnica acontecendo, mas ela não é uma reunião espírita. Ela é uma reunião cujos fluidos são densos, desagradáveis. E olha que as pessoas estão em oração. Bom, nessa reunião, os espíritos inferiores, em lamentáveis condições, estão misturados aos encarnados com a finalidade de atender dos encarnados os caprichos infantis. Existe um espírito superior lá, guardião. É o irmão Cássio, o único com superioridade moral no local, que lamenta há algum tempo o comportamento daquelas pessoas, mas ninguém o vê. Ninguém capta os pensamentos do irmão Cássio. E ele lamenta principalmente o Quintino, que ele é, digamos assim, o dirigente daquela reunião mediúnica que não é espírita, né? E ele já afirma que o Quintino será duramente responsabilizado. Ele não capta as advertências, não aceita as sugestões de leitura dos bons livros, né? E mantém-se indiferente e irresponsável, dirigindo aquele grupo de natureza inferior. A maioria dos espíritos presentes ali são serviçais dos encarnados, né? Cuidando de questões de dinheiro, de questões judiciais, de questões domésticas, de afastamento de namoro, noivado, de pessoas da família. Enfim, a reunião ela é de pessoas saudáveis, sim, saudáveis,
porém com o psiquismo transviado, e talvez na próxima vida nem saúde tenham, né? Eles estão numa espécie de troca de energia de baixo nível, então processo de vampirização recíproco com os espíritos inferiores, adoecendo a própria alma. Eles desprezam o trabalho digno, desprezam a oração, estão ociosos e terão, por consequência, a dor para impeli-los a nobres realizações no futuro. Esses espíritos que estão ali, a maioria deles é fascinada pelos médiuns. Outros não lhes obedecem, né? Outros são um pouco mais atrevidos. Porém, o problema talvez esteja maior justamente com os espíritos que serão obedientes, por causa da formação do vínculo forte, um vínculo entre eles. E quando eles desencarnarem, esses desencarnados terão que auxiliar a esses espíritos de natureza intelectual menor que a deles e provavelmente, não, e sem dúvida nenhuma, no futuro eles estarão juntos numa mesma família, buscando o equilíbrio necessário. Conclusão. Cada serviço nobre realizado, cada atividade nobre que nós realizamos, tem um salário correspondente. E também, cada aventura menos digna tem um preço a ser pago. Nessa reunião, 2 médiuns dando extrema passividade, muitos espíritos, né? Psicofonia geral, médiuns sensitivos desdobrados. Solução. O que eles estão querendo ali com aquela mediunidade? Pedindo emprego, influenciando pessoas, pedindo afastamento de outras, de suas famílias, influência a juiz. E a prece que eles realizam é para fortalecer esses espíritos que estão presentes na reunião, para que eles, digamos, executem os desejos materiais dos encarnados. A questão era tão obscura, a reunião era de um fluido tão denso, que André Luiz se afastou. E de todos os locais que ele foi, ali foi aquele no qual ele sentiu maior compaixão. Porque ali a oração e a mediunidade eram ultrajadas. E isso teria graves consequências futuras. Ensino. O tempo é benfeitor do trabalho. Porém, o tempo também pode ser o grande verdugo da inércia. Ora, então, se nós estamos trabalhando, teremos para nós mesmos benfeitorias pela execução do trabalho realizado ao longo do tempo. O tempo nos trará benefícios. Agora, da inércia do tempo perdido, o tempo será para nós um verdugo. Teremos consequências graves em função da inércia. Esses médiuns, eles não querem ficar com espíritos superiores, porque para ficar ao lado dos bons espíritos há necessidade de bondade e disciplina, além daquelas virtudes que nós enunciamos lá. Agora, com os inferiores, as pessoas estão mais à solta, estimulando apetites, estimulando paixões. Bom, mas uma coisa é diferente. Se o erro procede da ignorância, qual é a solução? Esclarecimento. Mas e se o erro procede do abuso? É diferente. Não é esclarecimento, porque a pessoa já está esclarecida. É o que, então? A corrigenda pela dor. Então, nós temos bem o tempo, porque nós todos somos médiuns. Sim, não somos médiuns, porque esses são raríssimos, envolvidos com a resolução direta, com o contributo direto para a construção de um mundo melhor, né?
Somos médiuns com vínculos a equívocos praticados no passado. E ninguém avança para o futuro sem saldar os débitos prévios. Ora, de uma forma ou de outra, gastemos o tempo de forma produtiva, porque assim o tempo nos trará benefícios. E da inércia, não fiquemos nela, porque o tempo será para nós um verdugo. Beleza, gente? Maravilha? Excelente. É isso aí, gente. Muito Estudar boa e lição. trabalhar. Estudar e trabalhar muito sem qualquer intenção de pagamento. Exatamente. Nem mesmo satisfação, né, de orgulho, de egoísmo, nada. Nós estamos construindo o nosso futuro. O Espiritismo não serve para benefício presente. Né? De benefício presente, talvez tenhamos que colher algumas dificuldades ainda de vida pregressa. A depender do quanto nos empenhamos, isso pode ser diminuído. Muitas vezes não em função de nós, em função daqueles para os quais nós estamos trabalhando, para os quais nós estamos ajudando. Mas o Espiritismo era para... A bem-aventurança é depois dessa vida, caso permaneçamos numa trilha correta de estudo e trabalho. Verdade. Beleza, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? E aí, eu queria menina? uma sugestão para Malu. Malu tem um livro que chama-se Na Hora do Adeus, ele é do Luiz Sérgio. Ah, tá. Quando você perceber, apresentei a tua amiga porque ajuda tanto a gente. Eu ganhei esse livro da dona Romilda, lá do Centro Espírita, ela já desencarnou. E ela era tão perceptiva que uma vez eu tinha acabado de perder o pai, fazia mais ou menos um mês. Ela falou: meu filho, eu vou trazer um livro para você. Mas aquele livro me ajudou tanto. E aí, sempre que eu tenho oportunidade, eu comento, eu levo para alguém, e ele é muito bom mesmo. Eu vou procurar ele, Paulo, vou ver se eu acho ele. Eu conheci a mãe do Luiz Sérgio. Eu ia na casa dela, que ele morava do lado da minha quadra. Eu morava na 307, lá em Brasília, ele morava na 308. Né? Olha. Eu conheci a mãe dele. Assim, foi ela que me ensinou a coisa, assim, porque uma coisa que eu perguntei para ela, porque ele morreu muito cedo, né? Ele tinha 20 e poucos anos. E aí eu perguntei para ela como é que ela aceitava, né? Porque assim, você visse ela falando, parecia assim, que ele estava ali, bem ali, entendeu? Que a qualquer momento ela ia encontrar com ele. E aí foi ela que chegou e falou para mim, ela disse assim, não, minha filha, olha, é o seguinte, ele viajou para o Japão e eu não tenho dinheiro para ir para o Japão. É muito cara a passagem para ir para lá. Então, eu estou juntando, vou juntar o dinheiro, até eu ter o dinheiro para comprar passagem para ir para lá. Aí, então, eu passei a utilizar isso na minha vida, entendeu? Eu estou juntando para encontrar com os meus que já estão lá, né? Estão no Japão. E está muito cara a passagem para lá, e agora com o Covid a gente não pode nem viajar. Então, assim, a gente vai aos pouquinhos. Eu achei interessante a forma dela encarar, né? Ter perdido o filho tão cedo, né? E ela aceitava, assim, de boa, se você visse o jeito dela, aquele amor e tudo, sabe? Ela ria, assim. Quando cada livro que ele escrevia, né? Tem um que é muito bonito, porque o trabalho maior do Luiz Sérgio é junto à juventude, né, que se droga. Ele tem um trabalho muito grande com relação a isso. Até, se eu não me engano, o que está sempre com ele é o Enoque,
que estão sempre juntos e tudo, né? Quando eu quis engravidar, eu li o livro dele, que eu lutando para engravidar, não engravidava, tudo. Aí eu li aquele livro, Deixe-me Viver, né? Que as pessoas abortavam. Digo, meu Deus, ali que eu vi, né, o tanto que o espírito sofre, né, no momento que ele quer nascer e ele é impedido daquilo dali, né? Vem aquele aborto, tudo. Nossa, ali... Aí eu dizia assim, oh, meu pai, eu pedi a Deus, né? Eu dizia, poxa, eu quero. Pode deixar vir. Quer mandar? Eu, na época, eu dizia assim, pode mandar quantos quiser. Mas só veio Flavinha mesmo. Tá ótimo. Nossa. Já foi bom. Eu li muitos livros dele, li aquele Os Miosotes Volta a Florir, Ninguém Está Sozinho. Ele tem uns livros muito bonitos. Tá? Vou atrás desse teu, Paulo, que é para me presentear para ela. Ajuda muito. Então, teve uma palestra agora do Elahá sobre isso, né? A perda do ente querido. É muito lindo. Então, eu vou até passar essa palestra para ela. Vou botar no nosso grupo, vou passar para ela também, para ela assistir. É muito lindo. Acho que é uma coisa que te conforta, né? Com certeza. Mas é isso. Vamos tocando a vida, né? Hoje o João está bem acompanhado aí atrás dele, tem um gatão aí. Tá aí, tá aqui. De vez em quando ele aparece aí do lado do João. Parecendo uma pintura. Que lindo. Ele é bem assim, quietão, assim, carinhoso. Onde a gente vai, ele segue, vai atrás, aí fica perto. Mas passa o dia assim, dormindo, e é mais ativo à noite, assim. Mas ele é super, super tranquilo, calminho. E onde a gente vai, ele vai. Igual, gato e cachorro eles escolhem, né? Igual a minha tá aqui, ó, dormindo aqui. Eu liguei o ar-condicionado, aí tá fresquinho, geladinho, aí ela fica aqui do meu lado, deitadinha, dormindo, tranquila. Tem que ser, né? Tá muito calor, né? Tem que dar uma água meio geladinha para ele. Não, eu boto gelo, tudo, aí ela dá uma chupadinha. Tem que refrescar, né, os bichinhos. Mas e eles isso. Sentem, né? Porque eu vejo meu cachorro é epilético, ele tá penando com esse calor, assim, mesmo cuidando e tudo. Ele teve até levei, achando que ele tinha piorado, mas teve mais convulsão, porque tem hora que ele se agita, porque vai lá para o portão, e essa barulheira que está aqui em casa, ele fica muito agitado, cai e tem convulsão direto. Por causa do estresse também, né? O calor e o estresse. Tadinho. Ele não toma remédio desse para convulsão? Toma Gardenal, João, 2 vezes por dia. Toma 7 da manhã e 7 da noite. E mesmo assim, às vezes... Eu acho que é o estresse do barulho que está aqui e muito calor, aí ele agita muito, né? Porque fica latindo e vai no portão e corre, não sei o que, acaba tendo... Mas é um da família também. Assim, a gente fica com esses bichinhos e vira um da família, né? O trabalho, o cuidado que a gente tem com eles. Vamos lá, gente. Quem faz a prece, então? Estamos acabando o Evangelho, hein? Sim. 2 capítulos. Quem vai fazer a Eu prece? acho que a gente estudou bem, né? Tá, a gente está indo devagar, tudo, tá ótimo. Né? Tá bem. Uma hora a gente volta para ele. Essas Exato. preces a gente não vai estudar uma por uma, vai, João?
Essas preces nós vamos ler uma Coletânea por de uma? preces? É. Vamos. Vamos, acho que sim. Cada ver prece? Vamos ver tudo. Vamos seguir até o final. Também concordo. Né? Quem faz a oração? Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais esse dia reunidos em seu nome, Senhor. Obrigada por nos conceder mais um dia de vida, junto com os nossos familiares, amigos, e também sempre junto com os nossos inimigos espirituais. Que nós possamos ter discernimento, clareza de memória, para seguir sempre à frente, sempre adiante. E se cairmos, Senhor, é conosco, para nos auxiliar, para que levantemos e seguimos novamente pelo caminho da porta estreita. Envolva com seu amor todos aqueles que estão hospitalizados, necessitados do seu amor e da sua luz. Se conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Um abraço, gente. Até quarta. Tchau, gente. Uma boa semana para todo mundo. Boa semana, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Oh.